Já alguma vez parou para pensar na sua primeira refeição do dia? Talvez abra o armário, de forma quase automática, tire a caixa de cereais, junte um pouco de leite frio do frigorífico e pronto. É rápido, é fácil, e tem sido assim durante anos. Mas já se perguntou se este hábito, aparentemente inofensivo, pode ser a razão pela qual se sente mais cansado ultimamente? Sente que os braços já não têm a mesma força para pegar nos netos, ou que subir as escadas do prédio parece uma maratona? Muitas vezes atribuímos esta perda de força e de energia simplesmente à idade, como se fosse uma sentença inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que o segredo para recuperar essa força e vitalidade pode estar escondido na sua tigela de pequeno almoço? O que escolhe para comer nos primeiros 30 minutos depois de acordar pode definir o seu dia inteiro e, mais importante, pode definir a saúde dos seus músculos a longo prazo. Neste vídeo, vamos descobrir por que é que o pequeno almoço frio pode estar a sabotar os seus músculos e vou partilhar consigo algumas alternativas quentes, deliciosas e incrivelmente fáceis de preparar, que vão ajudar a construir e a manter a massa muscular, dar-lhe energia para o dia todo e até melhorar a sua disposição. Fique até ao fim, porque a última sugestão é algo que provavelmente já tem em casa, mas nunca pensou usar desta forma para o seu pequeno almoço. Vai ficar surpreendido. Vamos então começar por arrumar essa caixa de cereais processados no fundo do armário. A primeira mudança que lhe proponho é tão simples e reconfortante como um abraço numa manhã fria de inverno. Estou a falar das papas de aveia. Agora talvez esteja a pensar: papas de aveia, isso é comida de doentes ou algo sem sabor. Peço-lhe que me dê uma oportunidade para mudar essa ideia. Uma tigela de aveia quente, preparada da forma correta, é uma das ferramentas mais poderosas que pode usar para construir e manter os seus músculos fortes depois dos 60 anos. Primeiro, vamos pensar no fator temperatura. O nosso sistema digestivo, com o passar dos anos, aprecia um começo de dia mais suave. Um alimento quente é como um despertar gentil para o estômago. Ajuda a relaxar os músculos do trato digestivo e torna a absorção dos nutrientes muito mais eficiente. Pelo contrário, um alimento frio, logo pela manhã, pode ser um choque para o sistema, obrigando o corpo a gastar energia preciosa só para aquecer a comida antes de a poder digerir. É uma pequena diferença que, ao longo do tempo, se acumula. Mas a verdadeira magia das papas de aveia para os nossos músculos não está só na aveia em si, mas naquilo que lhe podemos adicionar para a transformar numa verdadeira central de proteína. A aveia, por si só, é uma fonte fantástica de hidratos de carbono complexos, o que significa que lhe vai dar energia de forma lenta e constante durante toda a manhã. Lembra-se daquela sensação de fome que aparece por volta das 11 da manhã depois de comer cereais açucarados? Com as papas de aveia, isso simplesmente não acontece. A fibra solúvel que contém forma um gel no estômago que o mantém saciado e satisfeito, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e é uma maravilha para a saúde intestinal. Mas para construir músculo, precisamos de proteína. É o tijolo fundamental. Um truque incrivelmente simples e eficaz é adicionar uma colher de proteína em pó à sua aveia já cozinhada. Não se assuste com o nome. Hoje em dia, encontra facilmente em supermercados ou lojas de produtos naturais proteína de soro de leite, conhecida como whey, ou proteínas vegetais como a de ervilha ou arroz, com sabores neutros, de baunilha ou chocolate, que se dissolvem perfeitamente e dão uma cremosidade extra às suas papas. Pense nisto como adicionar puro material de construção para os seus músculos logo na primeira refeição do dia. Outra forma deliciosa de aumentar a proteína é cozinhar a aveia em leite, seja de vaca ou uma bebida vegetal como a de soja ou amêndoa, em vez de água. É um pequeno passo que aumenta imediatamente o teor de proteína e de cálcio, que é tão crucial para manter os nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose. E claro, não nos podemos esquecer dos frutos secos e sementes. Um punhado de nozes, amêndoas partidas
ou uma colher de sementes de chia ou linhaça por cima das papas não só adiciona uma textura crocante maravilhosa, como também fornece mais proteína, gorduras saudáveis que são essenciais para o cérebro e o coração, e ainda mais fibra. E como tornamos isto verdadeiramente delicioso? Uma pitada de canela em pó não só dá um sabor quente e reconfortante, como também tem o benefício adicional de ajudar a regular o açúcar no sangue. Fruta fresca ou cozida é outra adição fantástica. Experimente esmagar metade de uma banana madura e misturá-la na aveia para a adoçar naturalmente, ou cozer uns pedaços de maçã ou pera juntamente com os flocos. Lembro-me da minha avó, que fazia papas de aveia num tacho de ferro no fogão a lenha. O cheiro a canela e a maçã cozida enchia a cozinha. Ela não conhecia a ciência por trás disto, não sabia o que era a sarcopenia ou a importância da proteína matinal. Mas ela sabia, por experiência, que aquela tigela quente lhe dava a força e a energia para tratar da horta durante toda a manhã sem fraquejar. Hoje podemos recriar essa mesma sabedoria ancestral na nossa cozinha moderna em menos de 5 minutos. Então, como se faz? É muito simples. Para uma pessoa, use meia chávena de flocos de aveia. Os mais grossos são nutricionalmente melhores. Uma chávena de líquido, leite, bebida vegetal ou água e uma pitada de sal, que é importante para realçar os sabores. Leve tudo ao lume num tachinho e vá mexendo constantemente em lume médio. Em 3 a 5 minutos, vai começar a engrossar e a ficar cremoso. É só isso. Retire do lume. E agora é a parte divertida. Misture a sua colher de proteína em pó, se usar, junte a fruta, os frutos secos, a canela. Sirva numa tigela bonita e desfrute de um pequeno almoço que não só sabe bem, como está ativamente a trabalhar para manter o seu corpo forte e resiliente. Agora que já vimos como uma simples tigela de papas de aveia pode transformar a sua manhã e os seus músculos, vamos explorar outra opção igualmente poderosa, mas para aqueles dias em que talvez lhe apeteça algo mais salgado: o ovo. Durante tantos anos foi considerado o vilão da alimentação, acusado de aumentar o colesterol. Felizmente, a ciência evoluiu, e hoje sabemos que o ovo é, na verdade, um dos alimentos mais completos e perfeitos que a natureza nos oferece, especialmente para quem quer manter a força e a vitalidade depois dos 60. Se as papas de aveia são um abraço quente, os ovos são um verdadeiro murro de poder nutricional para começar o dia. A principal razão é a sua proteína de altíssima qualidade. Quando dizemos que uma proteína é de alta qualidade ou completa, significa que ela contém todos os aminoácidos essenciais, que são os pequenos blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e precisa de obter através da alimentação. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o tempo, e especialmente se não os usarmos, alguns tijolos começam a soltar-se e a parede fica mais fraca. A proteína que comemos fornece o cimento e os tijolos novos para reparar essa parede e até para a fortalecer. Os ovos fornecem o melhor cimento que se pode encontrar. Mais especificamente, os ovos são ricos num aminoácido chamado leucina. A leucina é como o mestre de obras desta construção. É ela que dá o sinal que liga o interruptor no nosso corpo para começar o processo de síntese de proteína muscular, ou seja, para começar a construir músculo. Ter uma boa dose de leucina logo pela manhã é como dizer ao corpo: acorda, está na hora de construir e reparar. Mas os benefícios dos ovos não se ficam pelos músculos. São também uma das melhores fontes de colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro, que ajuda na memória e na função cognitiva. Numa fase da vida em que queremos manter a mente tão afiada quanto o corpo, isto é fundamental. Além disso, contém vitamina D, essencial para a saúde dos ossos e para o sistema imunitário, e vitamina B12, crucial para os níveis de energia. Portanto, um pequeno almoço com ovos não está apenas a alimentar os seus músculos, está a nutrir o seu cérebro, os seus ossos e a sua energia. E a melhor parte é a sua versatilidade.
pode prepará-los de tantas maneiras diferentes que nunca se torna aborrecido. A forma mais simples e rápida são os ovos mexidos. Numa frigideira antiaderente, um fio de azeite virgem extra, 2 ovos batidos com uma pitada de sal e pimenta, e em 2 minutos tem um pequeno almoço delicioso e rico em proteína. Um truque para os tornar ainda mais nutritivos é juntar um punhado de espinafres frescos à frigideira no último minuto. Eles murcham em segundos e adicionam uma dose extra de vitaminas, minerais e fibra sem quase se dar por isso. Outra opção excelente é um ovo cozido ou escalfado. São perfeitos se quiser evitar qualquer gordura adicionada. Pode até cozer alguns ovos no início da semana e guardá-los no frigorífico. De manhã, é só descascar e comer. É um pequeno almoço proteico e portátil, mas os ovos, por si só, não são uma refeição completa. Precisam de um parceiro para fornecer a energia de que necessitamos. Tradicionalmente, comemos ovos com pão. O problema é que o pão branco, ou mesmo alguns pães de mistura, são hidratos de carbono de absorção rápida. Dão-nos um pico de energia que depois desaparece rapidamente, deixando-nos com fome pouco tempo depois. E se trocássemos o pão por algo que nos desse energia de forma mais estável e duradoura? A minha sugestão pode parecer invulgar para um pequeno almoço, mas peço-lhe que experimente. A batata doce. Sim, batata doce é o pequeno almoço. Esta combinação é absolutamente fantástica do ponto de vista nutricional. A batata doce é uma fonte de hidratos de carbono complexos. Isto significa que o corpo os digere e absorve lentamente, libertando açúcar na corrente sanguínea de forma gradual. O resultado é energia constante, sem picos nem quebras, que o vai manter ativo e bem disposto durante toda a manhã. Além disso, é rica em fibra, que ajuda na digestão e na saciedade, e é uma das melhores fontes de vitamina A, que é crucial para a saúde da visão e para o sistema imunitário. Assim, ao juntar os ovos com a batata doce, está a criar a refeição matinal perfeita. A proteína dos ovos para construir e reparar os músculos e os hidratos de carbono complexos da batata doce para lhe dar a energia para usar esses músculos. A preparação é muito mais simples do que parece. Uma das formas mais fáceis é assar algumas batatas doces inteiras no forno durante o fim de semana. Depois, ao longo da semana, de manhã, só precisa de cortar uma rodela ou 2 e aquecê-las no micro-ondas ou numa frigideira. Outra opção é cortar a batata doce crua em cubos pequenos, cozê-los em água por alguns minutos até ficarem macios e depois salteá-los numa frigideira com um pouco de azeite e talvez umas folhas de alecrim ou orégãos. Imagine o seu prato. 2 ovos mexidos fofinhos e amarelos, ao lado de uns cubos de batata doce dourados e perfumados. Pode até adicionar umas fatias de abacate para gorduras saudáveis extra. É um pequeno almoço que parece de restaurante, mas que se faz em menos de 10 minutos e que o vai deixar a sentir-se forte, satisfeito e cheio de vitalidade até a hora do almoço. Já temos uma opção doce e reconfortante e uma salgada e poderosa. Mas e se lhe dissesse que existe uma forma de ter um pequeno almoço quente e rico em proteína que pode beber? E não estou a falar de um galão. Isto pode parecer a coisa mais estranha que já ouviu para um pequeno almoço, mas peço-lhe que mantenha a mente aberta. Em muitas culturas por todo o mundo, especialmente na Ásia, começar o dia com uma tigela quente de sopa é a coisa mais normal do mundo. E quando paramos para pensar, faz todo o sentido, especialmente para um corpo com mais de 60 anos. Pense nisto. Qual é a coisa mais suave e gentil que pode dar ao seu sistema digestivo logo pela manhã? Uma sopa. É quente, é líquida, e os nutrientes já estão pré-digeridos, por assim dizer, através da cozedura. É o despertar mais fácil e reconfortante que o seu estômago pode receber. Outro ponto crucial é a hidratação. À medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Muitas vezes não sentimos sede, mesmo quando o nosso corpo já está a precisar de água. Começar o dia com uma sopa é uma forma fantástica de começar a hidratar o corpo desde a primeira hora, o que é vital para a função de todos os nossos órgãos, para a saúde da nossa pele
e até para a clareza mental. Uma desidratação ligeira pode causar cansaço e confusão, mas a principal razão pela qual estou a sugerir sopa como um pequeno almoço para fortalecer os músculos é o seu potencial nutritivo. Numa única tigela de sopa, podemos concentrar uma quantidade incrível de vegetais, leguminosas e, o mais importante, proteína. Não precisa de ser uma sopa pesada como um creme de marisco ou uma sopa da pedra. Pense em algo mais leve, como uma canja de galinha simples ou um caldo de legumes rico. A base pode ser preparada em grande quantidade durante o fim de semana, tornando o pequeno almoço durante a semana incrivelmente rápido. A chave é garantir que esta sopa matinal é rica em proteína. Como fazemos isso? Uma das melhores maneiras é usar leguminosas como base. Uma sopa simples de lentilhas vermelhas, que cozem muito rapidamente, ou uma sopa de grão de bico ou feijão branco são bases fantásticas. As leguminosas são uma excelente fonte de proteína vegetal e de fibra, contribuindo para a saciedade e para a saúde intestinal. Outra opção clássica e maravilhosa é a canja. Pode usar sobras de frango assado ou cozido do jantar do dia anterior. Desfie um pouco de frango e junte a um caldo de galinha ou de legumes quente. A carne de frango é uma fonte magra de proteína de alta qualidade. E aqui vai um truque que pode adicionar a qualquer sopa para um impulso extra de proteína, e que está relacionado com o que mencionei no início sobre a última sugestão ser algo surpreendente. Adicione uma colher de colagênio em pó sem sabor. O colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo e é o principal componente dos tecidos conjuntivos, como a pele, os tendões, as cartilagens e os ossos. Com a idade, a nossa produção de colagênio diminui. Suplementar com colagênio pode não só ajudar a manter a massa muscular, mas também a dar um apoio extra à saúde das suas articulações, o que é uma grande preocupação para muitas pessoas. O pó de colagênio hidrolisado dissolve-se completamente em líquidos quentes, não altera o sabor, e é uma forma incrivelmente fácil de adicionar 10 a 15 gramas de proteína à sua sopa matinal. Imagine o cenário. É de manhã, vai à cozinha, aquece uma porção do seu caldo de legumes que fez no fim de semana. Enquanto aquece, junta um punhado de frango desfiado. Talvez um pouco de massa cuscuz que coze em apenas 2 minutos para dar um pouco mais de sustento. Despeja na tigela, mistura a sua colher de colagênio em pó e finaliza com umas folhas de hortelã fresca ou coentros picados. Em menos de 5 minutos, tem um pequeno almoço quente, profundamente nutritivo, hidratante e carregado de proteína, que o vai aquecer de dentro para fora e prepará-lo para o dia. Então, o que vimos hoje? Vimos que trocar aquela tigela de cereais frios por algo quente pode fazer uma diferença gigante na forma como se sente. Falamos das maravilhosas papas de aveia, que podemos enriquecer com proteína, frutos secos e fruta para se tornarem numa potência para os músculos. Exploramos o poder dos ovos, os super-heróis da proteína, combinados com a energia sustentada da batata doce. E descobrimos o segredo surpreendente e reconfortante da sopa matinal como uma forma gentil e eficaz de nutrir e hidratar o corpo logo pela manhã. O ponto principal não é seguir estas receitas à risca todos os dias, é entender a filosofia por trás delas. Começar o dia com algo quente, que nutre, e que dá ao seu corpo os tijolos de que ele precisa, a proteína, para se manter forte e funcional. Eu sei que mudar hábitos não é fácil, especialmente hábitos que temos há uma vida inteira. Mas não precisa de mudar tudo de uma vez. A minha sugestão é que escolha uma destas ideias, a que lhe parecer mais apelativa, e experimente este fim de semana. Veja como se sente. Note a diferença na sua energia a meio da manhã. Sinta como o seu corpo agradece por este pequeno ato de cuidado e atenção. Lembre-se, envelhecer não tem de ser sinônimo de ficar mais fraco ou mais frágil. O seu corpo é uma máquina incrível, e com o combustível certo, ele pode continuar a fazer coisas extraordinárias. Pode continuar a brincar com os netos no chão, a carregar as compras do mercado sem dificuldade, a fazer as suas caminhadas matinais com vigor e alegria. A força começa no prato,
e a primeira oportunidade que temos para a construir é logo pela manhã. Agora gostava muito de saber a sua opinião. Qual é o seu pequeno almoço habitual? Já experimentou alguma destas ideias? Ou talvez tenha a sua própria receita de pequeno almoço quente e saudável para partilhar com a nossa comunidade? Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e sugestões, e acredito que podemos aprender todos uns com os outros. Se achou este vídeo útil e se lhe deu alguma inspiração para experimentar algo novo, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não irá perder os próximos vídeos, onde vamos continuar a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde, mais energia e mais alegria depois dos 60. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Cuide de si. Comece o seu dia com algo que o aqueça por dentro e por fora. E lembre-se sempre, a vida é para ser vivida com força e vitalidade, em qualquer idade. Até a próxima.